Graça e paz, quero convidá-los a tomar a palavra do Senhor, a Bíblia, e abrir em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos estar meditando nesse momento a partir do versículo 8 ao versículo 16. O tema que eu gostaria que você pensasse e meditasse é a separação que Deus aprova. No hebraico, um dos significados de romper é separar. Então reflita sobre isso comigo nesse momento. A separação que Deus aprova. Qual será essa separação que Deus aprova? Nós iremos descobrir no decorrer dessa mensagem. Espero que Deus possa falar ao seu coração e possa ministrar a sua alma e que possamos sair daqui transformados por essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao 16, diz assim: Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz: Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Irmãos, a primeira coisa que devemos fazer, devemos lembrar continuamente da ressurreição de Jesus, porque assim como nós temos a oportunidade de poder estar comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue através da ceia que nós temos praticado mês após mês, ano após ano. Então, para nós isso é uma honra, é uma glória, é uma alegria que Deus nos concedeu em sua misericórdia. E voltando ao nosso tema, a separação que Deus aprova, eu entendi que há duas separações que acontecem quando nós nos tornamos cristãos, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, quando nós nos rendemos a Ele. A primeira separação que Deus aprova é separado do pecado. E a segunda separação é separado para Deus. Nós devemos entrar nesse ano de 2023 com essa convicção de sermos separados do e separados para que possamos romper com o pecado. Como eu disse, romper significa separar. Nós devemos então nos separar dos pecados para viver com Deus e ser separados para Deus, que também é um dos significados de ser santo.
Ser santo é ser separado. Então, quando nós somos separados para Deus e nós vamos então viver para Ele, nós vamos aprender através da sua palavra que lá na cruz, quando Cristo morre, acontece a separação nossa com o pecado, no sentido de que o pecado foi colocado em Cristo Jesus. Então Cristo levou sobre si os nossos pecados. Isaías vai dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e pelas suas pisaduras somos sarados. Talvez você que está me ouvindo ainda não teve esse momento de separação com o pecado. Ainda não teve esse momento de separação para Deus. Não compreendeu o que é viver para Deus. Deus tem me trago a sensibilidade de entender que o Evangelho, ele é algo simples e ele é algo que é possível ser vivido. Deus, ele não nos pede algo que nós não somos capazes de fazer. E o bom nisso tudo, que quando vamos conhecendo a palavra, nós vamos entendendo o que somos, quem somos e para que também existimos. Então, hoje nós somos filhos de Deus. Então, quando nós somos separados para Deus, nós nos tornamos seus filhos. E nós devemos nos mover nessa esperança. Romanos capítulo 8, versículo 17 ao versículo 18 diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A partir do momento, irmãos, que morremos com Ele na cruz, nós também ganhamos o direito de ressuscitar com Ele para a glória eterna. Não que nós merecemos, mas Ele nos deu esse presente, Ele nos deu essa graça, esse favor imerecido. Agora nós não somos mais condenados pelo pecado. Não há mais sobre nós condenação pelo pecado. Entenda, meu querido, minha querida, nesse momento, se há alguma condenação sobre a sua vida, apenas receba e se separe. Aceita a Cristo sobre sua vida. Viva o Evangelho de forma simples. O que Deus te pede é possível você fazer. O que Deus te pede é algo que está em tuas mãos. Você pode fazer, pois Ele já fez tudo. Ele fez o que nós não merecíamos, pois Ele não deveria morrer por nós. A cruz que Ele carregou era nossa, então nós não merecíamos essa graça que nós temos vivido hoje. Nós não carregamos a cruz, nós não sofremos uma morte pendurados no madeiro. Então, nós estamos vivendo o melhor, nós estamos vivendo as boas novas, nós estamos vivendo a nova aliança de Deus para com os homens. E Ele escolheu nos amar, Ele escolheu te amar. Às vezes você busca no mundo a alegria, o amor, mas saiba que não há amor maior do que esse, que Deus deu seu Filho, que Cristo desceu nessa terra, se fez carne, Ele negou a sua natureza, Ele não se usurpou do seu poder de Deus, Ele não usou do seu poder de Deus, Ele não se considerou
ser igual a Deus, mas ele se fez carne. Mesmo ele sendo Deus, ele é Deus. Romanos capítulo 6, versículo 2, a parte B, vou ler até o versículo 11, diz assim: os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Portanto, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então lembre, há duas separações que Deus aprova. Devemos ser separados do pecado e devemos viver separados para Deus. E devemos ter essa esperança em Cristo Jesus, que uma vez que ele morreu com o peso, com a condenação do pecado, quando ele sofreu a nossa morte naquela cruz, ele morreu para que pudéssemos ter o direito à vida eterna. Ele morreu para que pudéssemos ser reconciliados a ele, pois ele é santo e ele não poderia se relacionar com o ser caído. Ele não poderia ter um relacionamento de comunhão com o ser condenado por causa do pecado, porque Deus, ele não tem pecado. Deus é santo. Deus não se compactua com o pecado. Devemos então ter essa esperança de viver eternamente com ele. E isso deve nos motivar a romper, a separar a nossa vida do pecado, a romper de vez a aliança com o pecado e a viver uma nova aliança. A viver a partir de hoje uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, porque ele é digno. Ele é digno de ter as nossas vidas. Ele é digno de que nós venhamos servi-lo, porque primeiro ele nos serviu. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós e ele foi servo de todos. Ele foi servo de todos para que pudéssemos, com o exemplo dele, então agora servi-lo e servir ele com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento, com toda a nossa força. Devemos amá-lo integralmente. Tudo que Deus tem, tudo que Deus é, devemos viver o Evangelho dessa forma. Um Evangelho de amor, um Evangelho separados para Deus, separados do pecado. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há, meu querido, não há comunhão. Você não pode servir a Deus e dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão que está do seu lado. Se você não ama a pessoa que você está vendo. A palavra do Senhor diz como vamos amá-lo e dizer que amamos a Ele, que não o vemos, enquanto nós não amamos quem está à nossa vista, quem está ao alcance da nossa visão. O amor tem se esfriado.
E isso não pode estar em nosso coração. Nós devemos abandonar essa frieza espiritual, essa frieza do coração. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Com ele viveremos. Nossa justificação e perdão é isso, é estar rompidos com o pecado e mortos para ele, mortos para o pecado. Agora, meu querido, minha querida, nós estamos em um outro nível, uma nova etapa, como disse antes. Agora somos filhos de Deus e sua palavra nos orienta a viver como filhos de Deus, a estar em seus braços, a confiar nele, a confiar toda a situação da nossa vida, a confiar a cada passo que nós vamos dar a ele, pois ele é digno de confiança. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Que maravilha! A palavra do Senhor nos dá uma promessa de sermos selados com o seu Espírito Santo a partir do momento que nós ouvimos. E neste momento vocês estão ouvindo. Se você ainda não é selado, agora você ouve, então você pode ser selado nesse momento com o Espírito Santo de Deus e passar a caminhar com ele, a ser livre, a ser liberto, a ser separado do pecado e viver em uma santidade, em uma separação, separando a sua vida para Deus, a rejeitar tudo que não é de Deus e passar a viver uma novidade de vida, viver uma vida que Deus aprova, uma vida de amor ao próximo, de amor a Deus, uma vida que nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Nós podemos então deixar a ansiedade de lado, a depressão de lado, a angústia de lado, a inveja de lado, a cobiça de lado, o pecado, a imoralidade, devemos deixar isso tudo de lado para que possamos viver para Deus. Nada é mais importante do que viver para Deus. Nada é mais importante do que valorizar o sacrifício de Cristo, porque por sua graça, por seu sacrifício, hoje nós podemos participar do seu corpo e do seu sangue e nós sermos um reino grande de muitos irmãos. E ele é o primogênito de todos os irmãos. Ele é o filho unigênito do Pai. Que maravilhosa graça. Meus irmãos, como é simples o Evangelho, a palavra de Deus, como é simples ser cristão. Muitas pessoas não conseguem compreender a simplicidade de viver uma vida para Deus. E basicamente a única coisa que Deus te pede é fidelidade, é santidade. É você não pecar. Deus não quer que você peque. Deus quer que você viva em amor. O mundo busca felicidade, o mundo busca o amor, só que em coisas erradas. Mas Deus, ele te dá a felicidade e o verdadeiro amor quando você coloca o seu foco nas coisas certas, nas coisas corretas. E quando você vive em comunhão, quando você não anda desequilibrado, mas quando você vive andando e caminhando com esse selo do Espírito Santo, nós possamos e devemos dar um bom testemunho com frutos do Espírito Santo. Segundo Timóteo, capítulo 12, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Veja, meus irmãos, nós andamos infiéis a Deus tanto tempo. Nós rejeitamos
o que Deus fez tanto tempo. Pessoas e mais pessoas anunciando a palavra de Deus e nós ouvindo e rejeitando. Nós somos infiéis à sua palavra, mas em nenhum momento Deus foi infiel. Ele permanece fiel e Ele é fiel a mim e a você, porque Ele é fiel a si mesmo, a sua palavra. Em sua essência, Deus é amor. Em sua essência, Deus não deseja que nenhuma alma se perca, mas que todas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. João capítulo 14 vai dizer que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, o nosso Deus celestial, senão por Ele, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho. Então, todas as promessas que a palavra tem para nós, essa Bíblia aqui está repleta de várias promessas de Deus para com o seu povo, para com a humanidade, para com quem o ama e o busca. Quem obedece e guarda os seus mandamentos é quem ama a Deus. A sua palavra diz isso. Então, essas promessas podem se cumprir sobre a sua vida. Se hoje você determinar ser separado do e separado do pecado e separado para viver para Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, que possamos viver essa vida de separação, para que possamos agradar a Deus, para que possamos ser aprovados por Deus, para que um dia possamos desfrutar do seu gozo, da sua paz, da sua felicidade. Jesus, Ele tem para nós a paz que excede todo o entendimento. Talvez você está nesse momento com a mente conturbada, com a mente cheia de coisas. O mundo está gritando, o mundo está gemendo, a criação anseia a volta de Cristo, porque do pecado, porque do sofrimento. Não continue gemendo por causa do pecado, não continue sofrendo por causa de escolhas erradas. Decida hoje viver para Deus, viver separado para Deus. Decida hoje se entregar a Cristo Jesus e poder participar da comunhão do seu corpo e beber do seu sangue. Pois quem não participa, não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não poderá entrar no reino dos céus, não poderá viver eternamente com Deus, pois não é de Deus. Aquele que não tem comunhão com Deus, aquele que não ajunta, espalha. Jesus fala que quem não é com Ele é contra Ele. Então não viva contra Jesus. Não tenha uma vida ao lado de Jesus, a favor de Jesus. Ele anseia que nós venhamos nos voltarmos a Ele. Então, como viver? Segundo Tito 11:14 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, meus irmãos, como eu disse, é possível viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa nesta era presente. Porque nós aguardamos a volta do nosso Jesus, que vai nos levar e nos buscar e vai nos transformar em um corpo glorificado para viver na sua presença em santidade eterna. Na sua presença de uma vez por todas.
Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade, de purificar para si mesmo um povo particularmente seu e dedicado à prática de boas obras. Irmãos, as boas obras não salvam, Cristo salva. O texto diz, ele purificou para si mesmo, ele nos purificou para ele mesmo. Mas a partir de então de que somos purificados em Cristo Jesus, nós vamos ter boas atitudes, nós vamos ter boas obras, nós vamos ter ações, nós vamos investir em pessoas, nós vamos ser dizimistas fiéis, nós vamos ser ofertantes na casa do Senhor, nós vamos ser ofertantes na vida das pessoas. Se Deus nos deu a condição e nos dá a condição, devemos então praticar. Devemos nos apegar à promessa. Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se apegue a essa promessa, tudo posso naquele que me fortalece. Independente do que acontecer, independente da dificuldade, independente da situação, tudo posso naquele que me fortalece. E nós devemos então ter esse objetivo de viver para Deus, de conhecer a sua palavra, conhecer as promessas do Senhor e viver em conformidade à tua palavra, aos mandamentos do Senhor. Procure-se apresentar-se a Deus aprovado, 2 Timóteo 2,15. Aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Verso 16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Concluímos então que esses problemas continuam até hoje por meio de debates indetermináveis que não trazem nenhuma contribuição ao reino de Deus. Por exemplo, discute-se a origem do mal em vez de ensinar o que é o mal e como evitá-lo. Discute-se a autoria das epístolas pastorais, mas se ignora sua mensagem. Estamos tão preocupados em saber se nossos antepassados serão salvos, mesmo sem terem ouvido falar de Cristo, que deixamos passar a oportunidade de apresentar a salvação à geração atual. Gastamos tempo tentando descobrir o dia, o mês e o ano em que Cristo retomará, em vez de prepararmos as pessoas para aquele momento. Satanás está sempre querendo distrair-nos das questões realmente importantes. Então devemos ser pessoas, obreiros aprovados. Devemos estar atentos a toda situação que está acontecendo nesse mundo. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus e a ministrar para essa geração atual um Cristo que salva, um Cristo que morreu, mas ressuscitou e está vivo e reina para todo sempre. Devemos nos apegar a essa palavra e devemos nos separar para Deus. Em nome de Jesus, que essa palavra permaneça em seu coração. Seja separado para Deus em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe grandemente e que essa nova mentalidade venha trazer bons resultados à sua vida e à sua comunhão com Deus. Nunca deixe de meditar na palavra do Senhor, de orar ao Senhor, pois é nesse básico, nesse feijão com arroz, que nós vamos fortalecendo a nossa fé e sendo edificados diariamente, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. E nas suas palavras nós podemos ser alimentados com a vida que é Jesus Cristo. Que sejamos esse povo selado com o Espírito Santo. Esse é o meu desejo para todos, que venhamos viver esse ano de 2023
selados com o Espírito Santo. Em o nome do teu Filho Jesus. Amém.